Galg 11, o fundo imobiliário logístico adorado por muitas pessoas. Esse fundo que vem conquistando o coração de muita gente, já que ele é um fundo de tijolo base 10. E para esse mês a gente tem algumas novidades muito interessantes. A primeira é que o Galg está em um processo de negociação em uma venda de um imóvel pode trazer para o fundo aí um lucro de mais de 70 milhões de reais. Então é um dinheiro que seria muito bom que entrasse para a carteira do fundo, principalmente para o bolso do cotista. Segunda informação também muito importante é que o fundo está no período de emissão de novas cotas, né? O período de subscrição. Então é um momento de você conseguir comprar as cotas de maneira mais descontada. Então hoje a gente vai comentar sobre tudo isso aí, deixar vocês bem atualizados a respeito do Galg 11. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa liberdade financeira. Então já se inscreve aí e vão até comigo. Bom pessoal, antes de ir para indicador e tudo mais, eu quero começar falando com vocês coisas importantes. Primeiro é que saiu essa notícia aí algumas semanas atrás, falando de uma negociação entre a Galg para a venda de um galpão logístico que eles têm lá na Bahia, um galpão de mais de 280 milhões de reais. E essa venda aí geraria para o fundo aí uma taxa de retorno de 86%, uma taxa de retorno interna, né? Excelente taxa, muito boa. Poderia gerar um lucro bruto total aí de 72 milhões, então muito bom também. E eu acho que o ideal, né? A empresa que está negociando assumiria aí o valor da dívida que é de 114 milhões de reais. Então talvez seria um acordo excelente para o Galg. O imóvel que eles querem vender, eles receberam essa proposta, é esse BRF Salvador, um imóvel de mais de 36 mil metros quadrados, então um imóvel gigantesco aí. Hoje ele tem uma dívida aí de praticamente IPCA e a dívida dele, como eu falei, 112 milhões. Então o fundo conseguiria aí já reduzir a alavancagem grande que ele tem e ainda assim conseguir gerar um lucro maior para poder distribuir mais para os cotistas. Então eu acho que seria muito interessante essa venda para dentro do fundo. E a segunda coisa é sobre o fato relevante que saiu aí lá no final de outubro, falando aí da nova subscrição que eles pretendem arrecadar cerca de 500 milhões de reais. Também seria uma subscrição muito interessante caso o fundo conseguisse arrecadar tudo isso, já porque ia conseguir reduzir um pouco da dívida e também ia investir em futuros imóveis. E tem uma coisa que eles estão querendo fazer com essa arrecadação que eu vou falar mais pra frente ainda nesse vídeo para vocês, que é bem interessante. Falando a respeito da subscrição, ela já tá acontecendo, já deve estar na fase final aí. O preço por cota aí da subscrição hoje tá em cerca de 9,17, porque tem as taxinhas e tudo mais. Então R$ 9,17 tá custando esse valor. Só o ponto negativo dessa subscrição é que você tem que fazer um investimento mínimo aí de 5 mil reais. E aí que fica o questionamento, né? Fundos base 10, eles têm a ideia, a visão de que são fundos mais acessíveis, que pessoas com pouco dinheiro conseguem investir. Mas como que a gestora vai e coloca um investimento em mínimo de 5 mil reais, sendo que a ideia do fundo base 10 é ele ser mais acessível? Então aí a Guardian errou nesse quesito. Então, eu acho que vale chamar atenção, né? Um absurdo isso aqui. Vamos lá, o Galg hoje tá custando 9,17. Então assim, entre participar da subscrição e comprar a cota mercado, hoje tá valendo mais a pena comprar a cota mercado, né? Mais uns dias para trás aí, por exemplo, até um período antes aí, período que a subscrição tava rolando, tava valendo muito a pena, tava conseguindo comprar com cota. Agora caiu bastante e deve estar finalizando a subscrição já. É uma oportunidade. Quem pensa em comprar o fundo um pouquinho descontado, consegue aí hoje pegar esse descontinho. Dividend yield de 10% é um fundo alavancado, então ele vai ter que ter um dividend yield maior em relação aos outros fundos de tijolos, isso é normal. A gente vive o risco, né? O valor justo dele é 9,13, então é um pouquinho acima, mas nada demais. E o patrimônio do fundo é 500 milhões. Então o objetivo dessa subscrição aí é tentar dobrar o patrimônio do fundo. Vamos ver se eles conseguem. Boa base cotista, boa liquidez e o rendimento ele vem pagando essa quantidade aí há um bom tempo. O fundo é bem estável nessa questão. Eu gosto sempre de mostrar a rentabilidade para vocês, que eu acho que é uma forma de ter um pouquinho mais transparente. E a rentabilidade do Galg não é tão boa, mas quem pegou ali o fundo lá em março e tudo mais, tá acumulando uma rentabilidade até que boa. Mas para quem entrou lá no IPO desse fundo, rentabilidade de 8%, uma rentabilidade muito baixa e talvez não valha a pena investir. Vamos lá, galera. Parte mais importante, o relatório. Eu sempre bato esse papo com vocês. O fundo cobra taxinha de administração entre 0,95 e 1,01. Não é uma taxa tão alta. Tem a taxa de performance, né, de 20% que exceder o IPCA mais 6%. Então, taxinha aí até que alta, 20% é um pouco alto. Prazo médio dos contratos, 8,7 anos. É um fundo de contrato atípico, então os contratos vão ter maior duração, isso é normal. E aí, já entrando nas possíveis utilidades do dinheiro que vai ser arrecadado pela emissão, eles estão querendo aí tentar fazer uma obra e adicionar mais 60 mil metros quadrados aí no imóvel, né, no Bate Souza Cruz. Eles querem colocar mais galpões logísticos, isso talvez seja muito interessante. O fundo tende a ganhar um pouco mais. Eles até falam aqui que a rentabilidade projetada após essas obras é de cerca de 14% ao ano, e também vai adicionar aí um aumento aí de 17%
20% da receita de locação, então muito interessante. E aí também eles comentam um pouquinho mais sobre o fim, né, da emissão, tá acabando já, aí no dia 5 vai ser liquidada a oferta, então praticamente o tempo aí de você participar da subscrição já acabou, né. E esse aqui é o projeto, é bem interessante, ó, querem criar mais um galpão de armazenagem, querem fazer algumas alterações, é bem interessante essa obra, eu acho que teria a ganhar, sabe, tornar esse imóvel um galpão logístico, eu acho que seria muito interessante. O fundo tende a ganhar mais, né, logística é o forte hoje no Brasil, e se ela consegue alugar para qualquer pessoa, então acho válido eles fazerem essas alterações nesse imóvel. E aí aqui a DRE do fundo, o fundo mais uma vez aí tendo receitas negativas, vamos dizer assim, né, gerando menos do que distribui. E aí fica o questionamento, né, de onde que tá vindo esse dinheiro, o que o fundo tá fazendo para conseguir distribuir esse valor, né? A gente não sabe, já tem uns bons meses aí que a gente tá comentando que o resultado tá vindo mais abaixo do que o distribuído. Então assim, talvez aquela venda, olha só, em 2023 o fundo gerou aí 80 centavos e distribuiu 82. Então esse valorzinho aí, a gente não sabe de onde que tá vindo de fato esse dinheiro, já que o fundo não tinha reserva nenhuma. E aí, se caso ele consiga realizar a venda aí daquele imóvel que eu falei, do BRF Salvador, isso aqui vai dar uma tranquilidade pro fundo, né? Vai conseguir distribuir um pouco mais, já que o lucro vai ser bem alto, então vai ser bem interessante. Tomara que essa venda se conclua, o fundo tende a ganhar muito com isso. Aqui são 5 imóveis, contratos todos atípicos. O BRF Salvador aí é um dos segundos, o segundo maior em questão de receita, então a venda desse imóvel afetaria a receita do fundo, mas o lucro conseguiria manter uma boa distribuição por um bom tempo, e também eles conseguiriam aí fazer novas alocações e tudo mais para substituir esse valor, sem alavancagem. Eu acho que o fundo tende a ganhar muito mais realizando essa venda, eu acho que seria bem interessante, e a gente tem que ir acompanhando, né. O segundo maior em questão aí de ABL e de metros quadrados, eu acho que é bem interessante essa venda, até porque o passivo ia cair aí muito, tem uma queda grande aí, praticamente a alavancagem ia cair aí, hoje é 41%, cairia aí para tranquilidade para uns 20 e poucos por cento. Então acho que o fundo tem que fazer essa venda aí, que é o imóvel, como eu mostrei para vocês. E assim, galera, a emissão do GALG então finalizando. Agora você tem a oportunidade de comprar o fundo aí praticamente pelo preço de emissão a mercado, então bem interessante essa ideia. Tomara que o fundo consiga arrecadar os 500 milhões, acho que vai ajudar muito esse fundo a crescer, e tomara também que consiga realizar a venda, né, porque realizando essa venda aí o fundo vai conseguir dar uma inspirada maior, e também a gente espera que a gestora faça um bom uso da grana que entrar, né, conseguir reinvestir em um imóvel melhor, talvez, sem utilizar a alavancagem. É isso que a gente espera. Então pro vídeo de hoje é isso, pessoal. O GALG aí, uma queda de preço bem interessante, uma boa oportunidade para quem tá pensando em entrar. Então é isso, tamo junto, até a próxima e falou!